Olá, meus amores. Olha nós aqui para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, onde trazemos assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. Não é isso, Jéssica? Exatamente. E hoje, o que que nós temos? Hoje nós temos aqui um urologista. E pensa num homem difícil, tá? Foi difícil Misericórdia. já. Nossa Senhora, Agenda corrida, né? tá louco? Tava parecendo o sol e a lua. Eu Sempre dava bom dia, desencontrando. eu dava bom dia para ele, ele me respondia boa noite, mas deu certo. Que bom que deu certo. Hoje vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje, Vai, né? tenho certeza disso. Então, vou apresentar. Hoje nós estamos aqui com o doutor Alexandre Batista Falquete. Doutor Alexandre é médico urologista, né? Estudou aqui em Porto Velho mesmo, formado em 2014 pela Finca. É especialista em cirurgia geral pelo HB. Também é especialista em urologia pelo mesmo hospital, Hospital de Base. Também tem capacitação de transplante de órgãos, né? Transplante renal, mais especificamente. Fez lá em Porto Alegre no ano de 2020. Correto, doutor? É isso aí, gente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiramente agradeço ao convite aí da Cidinha e Jéssica, muito obrigado. Realmente, né? Tava aí alguns dias aí a Cidinha mandando mensagem, mas realmente tô na vida de pai, né? De Isso. médico, de urologista, então assim, um pouco mais corrido esse tempo. Mas agradecer o convite, né? A Cidinha, claro, uma grande amiga, já conheço desde a época da residência ali da cirurgia, no qual tive a oportunidade também de discutir alguns casos, junto com o doutor Alessandro, né? Mandar um grande Saudades, abraço ao doutor saudades, Alessandro, Alessandro, sim, né? né? Ele nos deixou, né, por enquanto, mas continuamos ainda em contato. Sim, com Mas certeza. muita saudade dele aqui, é um grande professor, né? Foi meu professor da residência. E obrigado pelo convite. Estamos aí para Imagina. trazer aí um pouco mais da urologia, falar alguns tabus da urologia, tirar as Sim. dúvidas, E né? assim, doutor Alexandre, esse breve currículo que a Jéssica falou aí seu, a gente sabe que tem mais uma gama de coisas aí que você É faz, um currículo extenso. não é? E aí fala mais um pouquinho e junto com isso já fala um pouquinho sobre você, se você é daqui, como é que você veio parar em Porto Velho, enfim, fala um Legal, pouquinho. legal. Assim, atualmente trabalho no Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, então cuido muito da parte dos traumas, das urgências e emergências urológicas. Gosto muito, né? Adoro essa parte da urgência urológica, de ajudar os pacientes assim mais voltados para o trauma. Também atuo como preceptor da residência de urologia aqui do Hospital de Base. Sou docente também. Por oportunidade, o doutor Tiago um dia lá me fez ir dar uma aula de urologia. Adorei dar aula de urologia. Pronto, mais uma É, função. e aí, assim, sou docente tanto da Finca como da Metropolitana. Eu fui lá dar uma aula e, assim, gostei, adorei e estou até hoje aí com os meninos. Vou fazer 2 anos já de docência. Sou pai, né? Um grande beijo para minha esposa que vai estar nos assistindo, a Jéssica. Tem uma filhinha, a nossa pequenininha Maria Clara, e ela também está em gestante. Por isso que também eu tenho que acompanhar, né, o pré-natal, tudo direitinho. Então a correria é bastante. Então um Muito. beijo, né, para minhas princesas que estão em casa me assistindo e o Miguelzinho que tá para nascer aí daqui uns dias. Eita, Que coisa legal, que boa. legal. Parabéns. Então tá, Alexandre, a gente sabe que na urologia é um leque, né, de coisas que se pode trabalhar. Mas tem acho que algumas coisas que o médico sempre puxa mais para um ladinho ali. Você tem assim alguma área da uro que você gosta mais? Tem, tem. A urologia é muito ampla mesmo, sabe? Nós temos uma gama de várias patologias urológicas e quando eu estava estudando, né, na parte ainda acadêmica, eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia urológica. E a cirurgia que eu assisti foi da endouro, foi uma cirurgia com quebra de um cálculo dentro dos rins. E quando eu assisti aquela cirurgia, eu falei, cara, adorei, Quero isso para mim. quero isso pra mim. A facilidade de você chegar até o rim sem nenhum corte, né, utilizando laser, é um fator de resolução. O paciente
sendo beneficiado muito, uma alta precoce e você conseguindo ter uma boa resolução. Então, quando eu assisti aquela cirurgia, eu falei, meu Deus, é essa cirurgia que eu quero para minha vida, né? Eu quero resolução. Eu sou um cara que eu sou muito ansioso, então, assim, eu gosto de ver as coisas Resolver funcionando. rápido, né? Então, eu tive já um atrativo mais para a cirurgia por conta disso. Você tem uma patologia, nós conseguimos resolver a patologia, existe uma recuperação e alta hospitalar. E fica tudo certo. E eu sempre procurei mais isso. Então, quando eu assisti uma cirurgia urológica, só que para você ser urologista, você tem que passar pela cirurgia geral. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo, né, Isso. leva para... Então, você faz 6 anos de cirurgia geral. Desculpa, você faz 6 anos de medicina, Sim. aí no qual você faz a residência de cirurgia geral, que antigamente era 2 anos, né? Agora passou para 3. E isso aumentou. Agora são 3 anos. E depois você tem 3 anos de urologia. Então, né, na minha época era 2, então fiz 2 de cirurgia, fui R1, R2 e aí prossegui com a urologia. Então, assim, você tem que pegar o passaporte passando pela cirurgia geral para você chegar na urologia. Então, foram aí 5 anos de especialidade. E aí depois eu fiz, claro, o transplante, fiz a capacitação para aprender um pouco mais, né? Sim. Nunca procurei essa área, mas o doutor Alessandro fez conhecer um pouco mais quando eu estava rodando na urologia, e aí fui lá e fiz também. Adorei, com o intuito de ajudar mais os pacientes, né? E hoje eu cuido do ambulatório de pós-transplante, né? No qual o doutor Alessandro previamente cuidava e a gente dá seguimento no consultório de urologia lá na Policlínica Oswaldo Cruz. E continua sendo feito os transplantes? Isso, os transplantes teve uma pausa, né? Não está fazendo transplante, a princípio, nesse momento, mas nós estamos instituindo aí a fazer as captações. Então, as doações de órgãos continuam, né? Pelo Estado, a gente continua aí trabalhando, mas o transplante renal ainda não está funcionando. Por que, Alexandre, aconteceu? É falta de equipe, de profissionais, de aparelhos, enfim, o que foi que aconteceu que parou? Que é uma coisa que a gente sabe que é importantíssimo, né, para a nossa cidade. O transplante renal, ele não depende só do cirurgião. Isso é uma gama de multiprofissionais. É uma né? equipe muito grande, né? Você tem que ter uma equipe. Então, assim, não é só urologistas, não é só cirurgião, então nós dependemos de nefrologistas, de uma equipe voltada para o transplante, para o segmento de pós-operatório. Então, assim, teve algumas coisas ali que não prosseguiu, entendeu? Por isso que o transplante ali deixou um pouquinho ali de ser feito aqui em Porto Velho, mas existem algumas ideias ali para estar reimplantando de novo. Mas que bom que vocês pelo menos estão dando essa continuidade de assistência, né, para os pacientes que passaram pelo processo de transplante. Então, hoje nós cuidamos dos pacientes pós-transplante, né, no qual que realizaram transplante previamente aqui no estado de Rondônia. Sim. E também pacientes que vêm de outros estados. Então, damos seguimentos de pós-operatório. Claro que voltado para a urologia. Então, paciente pós-transplante renal, que precisa dar seguimento. A próstata continua crescendo, né? Então, a gente segue ali com os cuidados do trato urinário inferior, com as obstruções, né? Até para que possa evoluir com a melhora desse enxerto. Então, aproveitar esse enxerto, esse transplante o máximo possível. Sim. Por isso que nós damos seguimentos. Tem um prazo de validade, um transplante? Tem. A gente, até os alunos, né, a pessoa fica curiosa, fala assim, doutor, eu vou receber um rim, né, vou receber um transplante. Então, onde que a gente faz, né, onde é que esses pacientes estão? Fazendo diálise, né? Por algum motivo, os rins pararam de funcionar. E devido a isso, os pacientes começam a fazer diálise. Então, os pacientes que estão ali pré-transplante são os pacientes que estão dialisando, necessitando ali de um rim. E com isso, eles entram numa fila, né? E infelizmente aqui não está sendo feito agora, nesse momento. Então, os pacientes vão para os estados que estão fazendo, né? Através do TFD. E aí, depois a gente dá seguimento desses pacientes aqui. É uma fila única? Na verdade, cada estado tem a sua fila, né? Mas tá. é uma fila única. Tá.
E cada setor é responsável. Então, aqui em Porto Velho a gente dá seguimento com as captações. A gente continua fazendo as captações renais, né? Tudo direitinho. Também a de córnea está acontecendo e também alguns transplantes hepáticos, né? Feitas as captações. Não aqui transplantando, mas Sim. sim fazendo a captação e ofertando. Entendi. Bacana. Eu vou já perguntar uma coisa, porque ele falou que ele tá à frente ali, né, do João Paulo, ali na Isso. urgência e emergência. Quais são os tipos de urgência e emergência que chegam lá para você? Então, assim, Urológico. Coisas bizarras. Os casos mais estranhos. vou dizer para você que na urologia é uma das especialidades que mais recebe pacientes assim nas urgências urológicas, né? Então, o que chega muito são os abdômenes agudos pela cirurgia geral, pacientes com vasculopatias, pé diabético infectado, enfim, tem uma grande gama. Sim. Na urologia, o que mais chega são pacientes com cálculo renal, né? O cálculozinho, quando tá no rim, ele não dói, né? Ele fica quietinho ali. Mas quando ele sai da sua topografia renal, ele obstrui o ureter. E aí sim começa a dor. Então, a dor é intensa. Para você ter ideia, tem alguns segmentos que a dor, né, de quem tem cólica renal só perde para o parto. Então, imagina Sim. só como é que dói. E aí, Dela eu posso falar, do É, parto não, mas é. da cólica renal cólica sim. renal. Quem Não não é teve legal. uma cólica renal, né? E essas cólicas renais podem fazer obstrução e essas obstruções fazer com que o paciente entre em infecção grave, né, entre em insuficiência renal e também possa evoluir com sangramento, tá? Pode evoluir com febre, enfim. Então, torna-se uma urgência urológica. Também a gente recebe muito paciente com hematúria, então assim, com sangramento na urina. Então, aqueles pacientes que têm uma hiperplasia prostática, têm um aumento da próstata, não faz acompanhamento com o urologista, porque ainda existe muitos pacientes que têm aquele tabu, né? Preconceito. Preconceito existe. Então, eu não vou no urologista com medo de fazer um toque retal, qualquer coisa do tipo, mas essa doença é uma doença progressiva, que fica o paciente com hiperplasia aumentando muitas vezes o número de ir para o banheiro, né? Normal é até 2, acima disso tem algo errado aí. Aí quando ele vai ver que ele tá assim, ruim mesmo, é porque o negócio já tá E bem quando chega ao acelerado. ponto da hematúria, isso aí já é quase que praticamente o último grau, não é não, doutor Isso. Alexandre? O que que acontece? Ele vai tendo, né, esse grau de insuficiência ali, de não conseguir fazer xixi, vai aumentando o número das frequências. Chega num determinado momento que ele vai e faz uma retenção urinária aguda, que a gente fala que para-se de fazer xixi. E isso já vem o quê? Prejudicando a sua bexiga, né? Porque a bexiga, ela tem uma musculatura ali. Sim. Então, para você fazer xixi, você tem que contrair a bexiga e relaxar o esfíncter. E essa progressão de fazer mais força para tentar eliminar começa a mexer com o músculo detrusor. Ele começa a ter um espessamento. Então, quando isso não é tratado, o paciente vai progressivamente perdendo a sua bexiga, né? E chega no momento que ela não esvazia mais. Sim. E vem aquele desespero. E tem muitos pacientes que até evoluem com insuficiência renal. Porque o fato de não urinar bem, forma-se cálculo na bexiga, né? Faz infecção urinária. Não é normal os homens fazerem infecção urinária. Pode começar a ter refluxo, né? Refluxo vesco-ureteral, então começa a fazer dilatação, hidronefrose nos rins, começa a perder parênquima. E essa dilatação tão grande, vamos lá, uma bexiga de um homem geralmente cabe-se 500 ml, né? A sua complacência normal. Uhum. E quando o paciente chega com retenção urinária, a gente passa uma sonda vesical e essa sonda às vezes drena 1 litro, 2 litros. E esse esvaziamento esticou os vasos, né, da musculatura ali, os vasos da bexiga. E essa distensão, quando ele regride, faz um sangramento. E além disso, o aumento prostático, porque quando você passa a sonda ali, a próstata está aumentada, faz com que também gere um trauma. Você chegou a atender algum paciente que desenvolveu um bexigoma e chegou a romper a bexiga? Eu atendi uma vez uma senhora. Uma senhora, na verdade, é um pouco mais raro, né? De você ter perfuração. Eu pego muitas perfurações de bexiga quando é um trauma abdominal fechado. Né? A maior perfurações da bexiga é quando o paciente
está dirigindo, bate o carro e aquela compressão do volante com o abdômen faz romper a bexiga. Geralmente rompe na cúpula, né? Então isso é muito comum, assim, os pacientes até falam, né? Ah, antes de dirigir, vai lá e faça xixi para não ter problema, né? Aham. Só que isso que é legal, porque os cirurgiões lá do hospital, eles são altamente, assim, ficam muito atentos com isso, né? E a gente tem um examezinho que faz na beira do leito, que é o FAST. Então, um ultrassomzinho faz ali na beira do leito, Rapidinho. já vê se tem sangue, né? Se tem líquido, então assim dá para fazer. Mas as perfurações acontecem. Teve uma senhorinha que ela teve uma retenção urinária, no qual passou-se a sonda, e ela teve uma perfuração de cúpula vaginal, ou desculpa, cúpula vesical, e essa perfuração fez com que tivesse líquido ali, a perivesical, entendeu? Ela teve uma complicaçãozinha, depois ela retornou, e aí eu retomografei ela, na tomografia viu que a sonda tinha perfurado a bexiga, e a gente teve que reoperá-la. Isso tem um tempinho já, mas pode acontecer. Mas assim, as retenções urinárias vêm com hematuria e aquele desespero, né? Porque imagina, você não conseguir fazer xixi, chegar no status desse, e isso evitaria esse momento se tivesse feito uma investigação prévia, né? Isso é muito sério, né? Assim, porque às vezes muita gente pensa, não, é só um cálculozinho, eu só tô com uma infecçãozinha, mas é sério, a pessoa morre por causa disso. Que infecção urinária é gravíssimo, né? Gravíssimo para levar para E, uma, né, infecção generalizada. Não é e tão incomum, não. É bem grave sim, sim, isso. sim. O que chega também são traumas, né? Tipo, lesões testiculares. Então, Uhum. assim, tá andando de moto, bate a moto, a compressão ali no tanque Um da moto, acidente. né? Faz ali trauma testicular. Torções testiculares é critério também que a gente classifica como escroto agudo. Uhum. Escroto agudo também, o paciente vai com dor testicular, a gente faz o diagnóstico E diferencial. qual causa? Tem causas idiopáticas. Geralmente Do acontece nada. isso nos adolescentes. Os adolescentes são os fatores que mais chegam com torções testiculares. Fazendo absolutamente nada. Dormindo, o testículo pode torcer. Caramba. E geralmente ele torce de lateral para medial. E, geralmente a possibilidade é muito alta. Tá, me responda uma pergunta, Alexandre. Pode falar. Pênis quebra ou não quebra? Ele quebra, quebra, Ele quebra. quebra. A Viu, gente Aldo? Ele quebra. quebra. Entendeu, né? Nós no trauma também pegamos perfuração ali, lesões de corpos cavernosos, né? Dependendo da posição ali, existe um trauma e existe perfuração Tem e conserto. tem conserto, tem conserto. É claro que, né, o pessoal... Não vai ser através de gesso, né? Não vai ter que engessar, não. Não, Viu, Aldo? Não precisa engessar. não. Dependendo do trauma, da sua intensidade, de como é que foi o ato, né? Aí existe sim perfuração de corpo cavernoso, às vezes perfuração até de uretra, no Sim. qual nós fazemos ali a cirurgia e fechamos ali o corpo cavernoso, fazemos a recuperação ali do paciente. Claro que tem que pontuar que existe complicações, né? Imagina uma lesão de corpo cavernoso, o paciente pode ficar com o pênis torto, pode ter fístulas, né? Ter que ser reabordado, existe um grau ali de impotência sexual, então assim tem que ser acompanhado muito, muito de perto. Não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que tem Não, que ser feita e acompanhada e isso. E também no trauma a gente tem os pacientes com perfuração por arma branca, por arma de fogo, né? Quedas. Teve um paciente que veio do interior de Ariquemes, uma vez que um boi, ele tomou uma chifrada na topografia do rim, do lado direito, caramba. e aí começou com sangramento na urina, na urina, ele foi encaminhado para nós, aqui em Porto Velho, e aí a gente teve que fazer a nefrectomia dele do lado direito, tinha lesão extensa do rim, que pegava hilo, e a gente teve que tirar esse rinzinho dele, mas ficou super bem, ficou super bem. Uma pessoa vive tranquilamente com um rim só funcionando Vive, normalmente? vive, com certeza. É claro que quando tem um rim, existe restrições, né? Então, aquele paciente com rim único, ele tem que ser acompanhado mais de perto, sabe, Cidinha e Jéssica? Tem que ser um paciente que a gente tem que ficar um pouco mais de olho nele. Então, Sim. assim, se ele formar pedra, né, cálculos no rim,
tem que ser operado, tem que deixar esse rinzinho livre. Ele não pode fazer uso de anti-inflamatórios, imagina, né? Anti-inflamatório é nefrotóxico, então, assim, evitar medicações nefrotóxicas é um paciente que tem que ser cuidado. Ele tem vida normal. Até alimentação, né? Ele tem que ter uma... A quantidade de água que ele ingere também vai ser diferente? Ou não tem? Não. É porque, na verdade, assim, o que que acontece? Quando você tem um rinzinho, ele toma-se a partida do corpo todo, né? Quando você tem os dois rins ali, você tem o equilíbrio, né? Olha, você faz metade da função, eu faço metade da função. Então, quando só tem um, ele faz toda a função. Então, é normal que ele aumente um pouco de tamanho. É isso que eu ia te perguntar, ele se sobrecarrega? Isso, ele sobrecarrega um pouquinho, né? Então, imagina, ele tem que filtrar mais rápido o sangue do corpo. Mas ele dá conta, né? Então, por isso que a gente faz o acompanhamento dele. Mas o paciente vive normal, tranquilo, como qualquer outra pessoa. Tanto que no transplante renal, existem os pacientes que são doadores intervivos, né? Então, quando tem uma compatibilidade na família, que nem a doação entre filhos, pai e filho, mãe e filho, né? Os parentes que são compatíveis. Então, assim, tira-se um rinzinho e faz a doação para esse paciente. E como tem também o doador, né? Cadáver. Certo. Mito ou verdade? Pacientes que faz a lipotripsia, né? Que é A litotripsia, que quebra lá a pedrinha certo. dentro do rins. Já me perguntaram isso. Por muitas vezes, várias vezes, tira e aparece de novo e tem que quebrar. Pode virar câncer? Não. Mito. Tá, Bom, que é uma pergunta constante. Mito. Nós temos a litotripsia extracorpórea, que é a quebra do cálculo por fora, né? Por ondas de choque. E nós temos as cirurgias endoscópicas, que a gente consegue quebrar pelo canalzinho da urina, ou quando os cálculos são maiores por percutânea, né? Qual que é menos invasiva? A menos invasiva é pelo canalzinho da urina. Né? O canalzinho da urina é menos invasivo. Chega mais próximo. Isso, só que tem suas indicações, né? A litotripsia extracorpórea, ela é muito boa, mas tem suas indicações. Por exemplo, distância de pericálculo. Se tiver uma distância de pericálculo maior que 10 centímetros, ela não é tão efetiva como era para ser. E os cálculos também, nós temos vários tipos de cálculos. Por exemplo, cálculos que têm uma dureza, calculada pela tomografia, uma dureza maior que 1000 unidades de Halsted. Então, significa que são cálculos duros, né? Sim. Que às vezes não vai ser efetivo. Tá? E o tamanho do cálculo também condiz com o tratamento. Mas que causa câncer é mito. É mito. Não causa câncer nenhum. Pode ficar tranquilo. Muito bem. Então vamos ao nosso assunto polêmico, cheio de tabus e vergonhas desses homens. Gente do céu! Alexandre, fala para nós o que é disfunção erétil. Vamos lá. Isso é uma coisa muito legal, sabe, Cidinha, de falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Porque as pessoas têm vergonha, né? Nós, urologistas, queiram ou não, nós adentramos um pouco na relação e na intimidade do casal. Exato. Então, assim, isso tem melhorado muito, sabe? Quando começa a implicar-se ali na sua atividade sexual, começa a ter um constrangimento, né? Porque até as pessoas brincam que vale tudo ali em quatro paredes. Mas existem algumas coisas que a gente tem que pontuar. E às vezes eu gosto muito, muito mesmo de quando o casal vai ao consultório. Porque a gente esclarece tanto dúvidas da mulher como dúvidas do homem, entendeu? Então, quando a gente fala em disfunção erétil, é aquele paciente que ele não consegue manter uma atividade sexual, não consegue ter uma boa ereção, né? E isso pode ser por muitos fatores, muitos fatores. Tem aquela assim, doutor, eu conheci uma menina e quando eu tive a primeira atividade sexual, quando eu fui, foi catastrófico. Porque eu criei muita expectativa. Eu, tipo assim, idealizei aquilo, passei muito tempo. E quando chegou no ato, eu brochei. É muita ansiedade, né? Isso realmente, o paciente ele libera catecolaminas perifericamente e isso faz o distúrbio, ele não consegue manter a ereção, ele tem uma disfunção erétil ali. E aí ele corre no consultório, né? Fala, poxa, eu sou um cara novo, como é que isso aconteceu? Ele vem para buscar, mas foi por uma coisa catastrófica. E hoje em dia a internet, né?
Hoje em dia você vai lá no Google e assim, Acha tudo lá. acha tudo. E às vezes o que você acha lá, coloca na cabeça e aquilo acabou. Então, da disfunção erétil, a gente consegue ajudar muitos casais, né? E também tem a parte dos homens que eles evoluem também com a andropausa, né? Nós temos também a menopausa do Dos homem, homens. Sim. que E vem muito pouco falada. muito pouco falado. Então, assim, aqueles homens ali, a andropausa, a gente classifica pacientes que estão chegando aos 60 anos, que começa a diminuição da produção de hormônios, aqueles pacientes que se sentem cansados, pacientes que já levantam de manhã com preguiça, não querem, não estão proativos mais como era antes. É claro que depois de uma certa idade você não fica mais proativo, né? Mas você começa ali ter distúrbios hormonais. E esses distúrbios hormonais também faz com que você possa ter disfunção erétil. Então a gente faz o acompanhamento. Sim. E tem muitos que vai lá que você vê assim que não tem nada a ver, não é para você, que é só psicológico. Sim, sim. Quando nós fazemos o acompanhamento dessas queixas, nós fazemos um screening do paciente, né? Então nós pegamos a parte psicológica, a parte hormonal e a local, né? Com isso, a gente começa a adentrar um pouco mais na intimidade do paciente. A gente tem que ver como é que é a sua vida, teoricamente. Então, às vezes, o paciente, por um momento de estresse, estou passando por uma perda, trabalho, mudança de função, de cargo, perdi meu emprego. Isso, queira ou não, tem um fator que contribui para isso em casa, Sim. entendeu? Excesso de trabalho, noites mal dormida, alimentação errônea. Então a gente faz ali um screening do paciente para que a gente possa mexer em cada situação para que possa melhorar a vida E do melhorando num paciente. todo, né? Isso. E nós também fazemos a parte hormonal, com certeza. Dosamos testosterona, dosamos a parte do SHBG, vemos medicações que podem contribuir para uma disfunção erétil. Existem alguns medicamentos. Paciente que também tem alterações locais. Por exemplo, nós temos os testículos. E os testículos, eles são, queira ou não, a grande maior ênfase em produção de testosterona no corpo, que é o hormônio do homem. É Sim. através da testosterona que a gente fica mais proativo, né? E o testículo, ele é primordial. Que eu acho até que vocês podiam ter um pouquinho menos e ter dado um pouquinho mais para nós. Eu sempre falo isso, que eu acho uma sacanagem, mas tudo bem. Sim. E Sim. como contrapartida, por exemplo, tem homens que têm uma diminuição da testosterona que não tem os dois testículos lá na bolsa testicular. Por algum motivo, ou nasceu sem o testículo, ou não desceu o testículo, entendeu? Então, esses são os fatores que às vezes o Você paciente já pode. pegou um homem adulto que os testículos ainda estavam. Sim, que não tinham descido. Sério? Sério. Tem pacientes que ainda têm o Então, testículo que não procurou ainda o urologista. aí pode já esquecer da questão de fertilidade, né? Sim, ele diminui a fertilidade, tem um comprometimento e além disso, Cidinha, pode virar um câncer, né? Não é à toa que os testículos eles foram feitos teoricamente Pois para é. ficar fora do corpo, Porque isso é né? uma coisa que é feito bem cedo, né? Na criança, bem Isso. cedo já tem que fazer essa cirurgia, né? Isso, quanto mais cedo fizer, é melhor. Por quê? Porque a temperatura que ele vai manter no corpo é uma temperatura mais alta que a que ficaria na bolsa testicular, né? Teria Sim. 1 grau a menos. E com isso faz com que possa evoluir um câncer futuramente, fazer comprometimento da sua fertilidade futura. Então a gente faz o acompanhamento. E tem homens ainda que não realizaram cirurgia, não foram atrás, não procuraram um urologista que faz o autoexame e vê que só tem um testículo, né? Mas existe sim, existe sim. Existe pacientes já avançados com tumores abdominal, tumores grandes já evoluindo pelo testículo. Então, nós fazemos o acompanhamento, olhamos de perto. Então, por isso que é importante, não tem os dois testículos na bolsa testicular, tem que procurar um urologista O mais cedo possível, urgentemente. né? Gente, isso é uma urgentemente. questão de pais mesmo, né? Tá verificando isso enquanto criança. Sim, com certeza. Então, é claro que nasceu, a gente aguarda até 6 meses. Sim.
É 6 meses, a gente aguarda, observa. Claro que é muito sensívelzinho lá o testículo, tem que tomar um cuidado, né? Sim, Para fazer palpação. Procurar ali, claro, o pediatra, né? Tem a puericultura, fazer o acompanhamento, não desceu. Também com a parte do pênis, né? Ali ver direitinho se tem um grau de fimose. Então, assim, a gente faz o acompanhamento desses pacientes. Não, doutor, não desceu os testículos. Não, calma, né? Aguarda 6 meses, tem o tempo da descida dos testículos. Alguns são mais preguiçosos, demora um pouquinho, mas depois de 6 meses tem que fazer o acompanhamento. certo. Qual que é a faixa etária de homens hoje que te procura com disfunção erétil? Cidinha, existe de todas as idades. De todas as idades. Existe os pacientes novos, jovens, que são portadores, vamos dizer assim, de uso de medicações erroneamente, né? É uma pergunta dentro de você falou de medicação. Esses mais jovens, eles também têm, por exemplo, porque muita gente hoje, né, aumentou o número de pessoas ansiosas que tomam ansiolítico, antidepressivo. E a gente sabe que alguns medicamentos, eles interferem diretamente ali no Na desejo libido, né? sexual e, consequentemente, né, vai provocar uma disfunção erétil. Se a pessoa não tem libido, não vai conseguir ter uma relação. Tem muitos pacientes, assim, ou mais outros tipos de medicamento que o senhor está falando. Tem. Hoje a facilidade de você conseguir medicações, vamos dizer assim, por não ser medicamentos controlados, né? Existe, claro, os medicamentos controlados que dificultam aos pacientes a ter acesso, mas tem alguns medicamentos que não necessitam de receita. Hoje em dia está na moda utilizar o Tadalafila, né? O Tadalafila é uma medicação que ele é para disfunção erétil, quando utilizado de maneira correta, Correto. né? Tem que passar, tem que lembrar todos que para usar o Tadalafila tem que ter indicação médica, tá? É porque tem a dosagem correta, né? E isso, Para cada um. para você ter ideia, o Tadalafila ele foi descoberto, tá? Para uma medicação cardíaca, vamos dizer assim, para fazer uma vasodilatação. E como contrapartida dessa vasodilatação, descobriu também que tem efeitos para a ereção peniana, né? Então, assim, ele aumenta o óxido nítrico e, como contrapartida, o paciente evolui com ereção. Mas o fato dele evoluir com ereção, ele tem que ter estímulo, né? Para você ter uma ereção, tem que ter um estímulo. Então, assim, às vezes as pessoas tomam já e ficam lá, não fiquei com o pênis ereto. E tem que existir um estímulo, né? A fisiologia da ereção tem que ter. E como contrapartida, o fato dele ser vasodilatador, as pessoas têm utilizado para academia. Então, assim, como contrapartida, ele ajuda um pouco, porque o fato dele fazer vasodilatação, ele melhora um pouco a performance. Só que, como todo medicamento, existe seus efeitos colaterais, né? E um dos principais é esse, nos jovens. Então, tem muitos pacientes com distúrbios psiquiátricos, vamos dizer assim, com distúrbios psicológicos, que eles usam a medicação e tornam-se dependentes. Então, a gente abre um parêntese, porque depois é difícil fazer esse resgate. Aí quando não toma medicação, aí não tem a ereção. Isso. Então, assim, ele torna-se tão dependente porque ele não tem nenhum distúrbio metabólico. Então, Ele não. para ele só consegue se ele tomar a Isso, medicação, né? isso. Ele torna-se dependente. Então, Mais se- psicológico, né? muito psicológico. Então, ele chega lá com a gente na urologia e fala: doutor, eu não estou conseguindo ter ereção, não estou conseguindo ter atividade sexual sem uso da medicação. E aí nós temos que comprovar para ele que o problema não é fisiológico, não é com ele o problema. Isso é um problema psicológico que ele está tendo, né? Que ele utilizou e tornou-se dependente. Então ele coloca aquilo na cabeça. E aí a gente faz acompanhamento multidisciplinar, encaminha o paciente para terapia com a psicologia, encaminha o paciente para terapia com a psicóloga, com a psiquiatria, faz um acompanhamento com a psiquiatra também para que a gente possa fazer um resgate desse paciente e mostrar para ele que o problema dele não é fisiológico. O problema dele é que tornou-se confiante em uma medicação. Entendi. Loucuras. Tem bastante paciente que. E hoje tá muito, assim, meio que modinha, né? Porque até mulheres fazem uso dessa medicação. Então, não vi ainda nenhum estudo, não sei se você já leu, sobre os efeitos, né? Porque, como tá começando agora, ainda vão estudar a longo prazo. Então, eu acho que daqui uns 10 anos
Já vai sair muita Ah, mas coisa como foi falado sobre aí numa esse grande rede uso. nacional aí final de semana sobre o Tadalafila, Ah, vai bombar esse negócio aí nas academias e tudo mais. Vai, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, Uso é, desregrado, né? Uso sem para você ter necessidade. ideia também, a gente faz o acompanhamento nos pacientes, que o Tadalafila ele é utilizado também junto com combinação com outras medicações para melhorar o fluxo urinário. Então, os pacientes que têm o aumento de próstata, eles fazem uso de alguma medicação, por exemplo, o alfa-bloqueador, e a gente, quando tem disfunção erétil, a gente associa essa medicação. E como consequência, tem uma melhora da disfunção erétil também e uma melhora do trato urinário. Então, a gente faz o segmento desses pacientes prostáticos. Só que o uso errôneo deles, né? Por exemplo, existe algumas classes de drogas que o efeito é menor. Para você ter ideia, a média de vida no Tadalafila é de 12 horas e meia. Então, existem outras medicações que reduzem o efeito da medicação, né? E existe a miligramagem, existe o Tadalafila de 5, que a gente até, o pessoal, né, comenta, o Tada diário, porque o de 5 miligramas ele é mais baixo. E tem o Tadalafila de 20, que ele é utilizado para um efeito muito, muito, vamos dizer assim, mais agressivo, vamos dizer. E para você ter ideia, Cidinha, as pessoas começam com o de 5 e às vezes falam, não tá mais fazendo tá efeito. pouco. Pouco, né? Sim. E a preocupação também vem, porque às vezes você toma medicação e faz uso do álcool, né? Vamos dizer assim, você pode potencializar, você pode fazer com que o paciente possa evoluir com priapismo, vamos dizer assim. Imagina, você ter ereção sem ter estímulo, sem ter vontade de ereção. Você- Essa é braba. E aí a gente pega os pacientes, por exemplo, com priapismo. Doutor, eu tô 4, 6 horas com ereção, não consigo. O álcool potencializa isso, entendeu? E vem desesperado. E a gente está como por fazer o tratamento também. Tem que fazer descompressão cavernosa. Isso pode ali comprometer a sua parte das atividades futuras, pode evoluir com impotência sexual. Então a gente sempre orienta a segunda classe de uso de medicamentos tópicos para disfunção erétil. Nós utilizamos o Caverjet, que também utilizado no pênis, né, direto. É como se fosse uma agulhinha de insulina e a gente faz a manipulação ali, o paciente, a gente ensina. Para você ter ideia, a gente ensina no consultório. É bem aceito? Como que é essa relação? Porque os poucos pacientes que eu tive que fizeram uso, eles dizem que é muito sofrido. É, é assim, cada paciente é um paciente, né? A gente coloca assim, o que vale você tomar, utilizar a medicação. Mas existe, por exemplo, aqueles pacientes que, vamos dizer assim, a primeira classe é medicamentosa, a segunda tópica e a terceira é prótese peniana, que a gente chega já, né, Uhum. num fator cirúrgico. Uhum. Mas vamos pensar assim, Cidinha, você tem um paciente que a medicação não faz mais efeito, e é um paciente que ele tem ali, vamos dizer assim, um grau que não possa utilizar a medicação. Então ele faz uso de nitratos, os nitratos baixam mais a pressão, então assim, tem contraindicação, infartou previamente e tal, então eles não têm condições de usar a medicação. Aí nós vamos para a tópica. Esse paciente que infartou, e às vezes ele tem um grau de insuficiência cardíaca, ele não tem indicação, vamos dizer assim, ele não vai suportar uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de prótese. Sim. E aí nós temos contrapartida segunda classe, que é a medicação tópica. Então, por exemplo, o fato dele não ter muitas opções, ele acaba, não, eu não tenho Fazendo. muita opção, eu vou utilizar o Caverjet, vamos dizer assim. Agora, a gente começa o medicamento, não deu certo. Ou por distúrbio metabólico, pacientes hipertensos, diabéticos, Sim. descompensados, entre um grau de disfunção erétil, pacientes com parte de neuropatia diabética. Então, esses pacientes, a gente até pode tentar o Caverjet. Só de falar em furar o pênis ali, teoricamente, com agulha de insulina, e falar, pelo amor de Deus, né? É. Eu sou diabético, e aí ele fala, doutor, eu sou diabético e já não consigo nem furar minha mão para dosar a glicemia. Então, Imagina imagina furar o pênis. a sensibilidade, né? Então, aí a gente parte para a prótese. Você faz também o implante de prótese? Sim, sim. Nós temos dois tipos, Uhum. né? A semirrígida, que é aquela que o paciente tem uma ereção ali teoricamente constante, que você tem a possibilidade de virar para um lado, para outro, para cima e para baixo. Nós temos a
a inflável, Uhum. que aí é um dispositivo que é colocado, aí o paciente, na hora da sua atividade, ele tem o potencial ali de fazer ereção. Aqui se faz os 2 tipos? Sim, a gente faz os 2 tipos. Qual que você faz mais? A semirrígida. A semirrígida. Pelo custo, né? Isso, o custo mais baixo, né? Então a semirrígida a gente faz muito mais. E até menos invasiva. Porque a inflável tem ainda, né, que fazer o procedimento no abdômen, né? E é que você coloca o dispositivo ali no testículo para que você possa inflar. Vamos dizer assim, em termos de complicações, a semirrígida dá menos complicação. A inflável é um pouquinho mais complicada. Uhum. Mas é aquele benefício, né? O paciente às vezes fala, não, doutor, eu não quero ter ereção constante, teoricamente, né? Mas nós temos bons casos, vamos dizer assim, para um paciente paraplégico, né? Só resumindo aqui rapidinho, tem um paciente paraplégico que no qual ele teve, dizendo ele estava no casamento e tal, tudo, tomou um tiro na coluna. E imagina, né? Perdeu suas atividades sexuais ali. E quando ele nos procurou, a gente fez o implante de prótese peniana, salvou o casamento dele, né? Imagina, são situações. E feliz da vida. Feliz da vida. Colocou a semirrígida super bem, super bem. Isso aqui importa. É, Você lembra do Mas a paciente? questão da sensibilidade, o prazer, ele não vai ser o mesmo, né? não. O paciente, como, o né, paciente paraplégico, ele não tem Nadinha, sensibilidade. Então, até a gente toma alguns cuidados, né? De falar pra ele questão de lubrificação, né? Porque a sensibilidade dele não tem, né? Mas eu vou falar, a felicidade dele, os pacientes falam, doutor, a minha felicidade é dar prazer. Doutor Alexandre, a gente tem um paciente lá na clínica que ele adora chegar lá naquele jeito. Ele não faz questão nenhuma de dobrar aquele negócio. Você já viu lá? Não. Ai, Jesus, a gente olha assim, ele chega, mas ele é feliz, sabe? Ele chega numa alegria. Meu Deus do céu, enfim. Mas é o que você falou, né? Para dar prazer, porque para sentir. E tem os pacientes também que sentem, têm sensibilidade. E aquele negócio, ele sempre comenta, doutor, a minha felicidade é dar prazer. E tá valendo. Tá valendo. Ele falou, rapaz, se soubesse, tinha colocado antes. Ele até, se soubesse, tinha colocado antes. Tinha feito um investimento aí e tal. Falamos sobre todos os tipos de. Não, Falta ejaculação precoce, não. né? A gente não falou Olha, sobre a questão da infertilidade ligada a à disfunção erétil. erétil, né? Que é outro Isso. problema que finda sendo um problema familiar também, né? Aham. Nós temos hoje, Cidinha, como contrapartida à infertilidade, um dos primordiais fatores que causam infertilidade é a varicocele. Né? Então, 80% dos pacientes que Explica para nós sobre a varicocele. varicocele é uma patologia. Quando fala varicocele, não é nada diferente de vasos. Então, assim, o excesso de vasos mais no testículo esquerdo, né? Então, assim, aquele paciente que sente uma dorzinha testicular ali do lado esquerdo, principalmente quando está fazendo sua atividade física, né? Porque o retorno venoso do lado esquerdo, ele é um pouquinho mais longo até chegar em uma veia, que é a veia principal, veia cava. A do lado direito é mais fácil. E como contrapartida, esse aumento de vasos do lado esquerdo faz também um grau de infertilidade. Deixa o testículo mais quente, compromete a espermatogênese. E isso faz com que o paciente, na hora que, por exemplo, os casais chegam pra gente. Quando o casal chega, vem a responsabilidade de 50% do homem, né, de não conseguir ter filhos, e 50% da mulher. Sim. Então eu faço o atendimento com os dois. Lá o casal senta e eu pergunto tudo. A gente começa uma investigação, Cidinha, para quem não consegue ter filhos, a partir de mais ou menos de um ano. Então, um ano sem preservativo, sem espermicida, sem uso, né, fazendo acompanhamento dos ciclos ovulatórios direitinho, acompanhamento ginecológico e tal, tudo tranquilo. Então, a partir de um ano, teoricamente, tentando, não dando certo, a gente faz o acompanhamento do homem. Quando vai lá pra gente, qual é o melhor exame que a gente consegue visualizar para ver a efetividade dos espermatozoides? É o espermograma. Nós solicitamos o espermograma e tem muito tabu com o espermograma, né? Imagina. A gente É fala um assim, examezinho delicado, né? é delicado.
E nós temos alguns laboratórios aqui que têm ali a facilidade, te dá um pouco mais de conforto de você coletar. Imagina, né? Você vai ter que ter uma ejaculação ali e tal para coletar. E o fator de análise seminal. Então, ali a gente já tem uma suposta indicativa se o paciente tem um grau de infertilidade ou não. A varicocele é um dos fatores que diminui a espermatogênese, então, como contrapartida. A classificação hoje, Cidinha, fala que para um paciente ter uma boa ejaculação, teoricamente, ele tem que ter mais de 2 a 3 ml ali de líquido, né, coletado. Uhum. E cada ml tem que ter uma média de 15 milhões de espermatozoides. Então, a gente fala assim, doutor, mas eu tive 7 milhões, eu sou infértil? Não, né? E quando chega no final de tudo, Cid, quando a gente pega lá pra gente fazer análise, a gente vai excluindo. Então, por exemplo, se teve 15 milhões de espermatozoides, não são os 15 milhões que são viáveis. Tem alguns que nascem sem cabeças, aflagelados, pode ter um grau de infecção, que alguns morrem, entendeu? Então a gente vai melhorar aquilo. Então, se tem uma hiperplasia, se o paciente tem uma infecção urinária, nós vamos ter que tratar. Se o paciente tem varicocele, nós vamos ter que operá-lo para melhorar a produção de espermatozoides. Então, assim, é uma gama de fatores, né? A varicocele, então, é cirúrgica. É cirúrgico, é cirúrgico. A gente calcula ali com grau 3, grau 4 na nossa classificação, a cirurgia tem boa resolução. Boa resolução. A gente consegue trazer ali uma melhora no final da sua ejaculação. Eu atendi um paciente, já tem um ano mais ou menos. Ele disse que ele teve varicocele, depois ele teve uma hidrocele e ele nunca operou. Então, hoje ele é muito grande. E é rígido aquilo, Alexandre. O que pode ter virado aquilo? É assim, Cidinha, o que acontece? A hidrocele é nada mais E ele que... não quer mexer. Ele não fica com dor? Eu fico impressionada com aquilo. O que acontece? Dá a impressão que empedrou A, aquilo hidro, ali. a hidrocele é nada mais que água mesmo, né? A formação Uhum. de água. Isso aí pode fazer uma infecção futura. A varicocele associado pode gerar ali uma infecção. Ele pode ter uma orquipedidimite, né? Que a gente fala que é uma infecção testicular. Esse processo de infecção pode gerar ali cicatrizes, né? Então, as cicatrizes faz com que o testículo possa ficar mais duro, mais endurecido. E como contrapartida, ele tem que fazer um acompanhamento, né? E entra também como diagnósticos diferenciais, como hérnia. Tem os pacientes que têm ali o testículo bem volumoso, que tem hérnia encarcerada, ou hérnia domiciliar, né? Imagina, a alça intestinal, os conteúdos do abdômen desce até o testículo, então entra como diagnóstico diferencial também. E a cirurgia de varicocele para a correção dos vasos é bem simples, é uma cirurgia que é uma incisãozinha menor que de hérnia, né? O acesso é o mesmo. E a gente, alguns meses ali, o paciente está super bem, melhora a qualidade. Mas como que ainda tem homem que tem medo, né, de buscar tratamento, tem medo de diagnóstico, Tem. prefere ficar sofrendo com aquilo ali. Ele foi para mim que não era nada disso, né? Era outro problema dele e tal. Era. Isso tem a ver com disfunção erétil? Tem um grau, compromete a espermatogênese, como contrapartida, o fato de estar no testículo também compromete a parte hormonal. Então faz sim uma diminuição e compromete a parte da libido, vamos dizer assim. E como contrapartida final tem assim tem uma implicação na sua atividade sexual, com certeza. Mas ele não buscava tratamento. Não. Ele foi falando que já teve isso, teve aquilo, tá daquele jeito lá, disse que não incomoda. Eu fico assim impressionada, como é que não incomoda aquilo ali? Ele se adaptou, né? Então, o que acontece muito? Você vai ter uma atividade sexual ali, o testículo aumentado, ele pode gerar um trauma. Pois é. Pode gerar um trauma, pode machucar. Ele se adaptou, né? Se adaptou ali, mas qualquer hora pode. E além disso, os exames são importantes porque a gente tem como descartar. Nós temos câncer de testículo também. Sim. Para você ter ideia, a urologia é muito ampla. Então, se a gente for pensar, doutor, eu só vou
Por que vou no urologista? Porque só lembra da próstata. Sim. A impressão que dá quando fala urologista, já vem o toque retal, o medo. Que só homem vai no É. urologista, que só vai para fazer o toque. É isso Tá mesmo. indo já muito mulher procurando a urologia? Não muito, não muito. Ainda, né? Ainda Ainda, fica aquela é. que mulher só vai no ginecologista. Aham. Às vezes, quando eu falo para meus pacientes para procurar um não, doutora, eu já vou com a minha ginecologista. Não, não tem nada a ver. Tu é ginecologista. Eu recebo muito, Cidinha, mulheres com cálculos. Com a parte de incontinência urinária eu recebo menos. Recebo menos. Tanto que no nosso grupo nós temos, né, a Urovida e nós temos a doutora Rafaela, que inclusive esteve aqui Teve com vocês aqui, previamente, uma né? graça. Adorou vocês Beijo, aqui. Rafa. E aí ela faz parte da nossa equipe, né, para facilitar um pouco mais. Então imagina, incontinência urinária, doutor, tem incontinência de esforço, hiperatividade. E as mulheres, assim, é mais fácil de procurar um profissional, não tenha dúvida. Sim, As mulheres os homens que vão com a gente, já foi até comprovado, que é só quando a mulher manda, por algum fator, ou os filhos, né? Fala, olha, sim. tem que ir. Então existe muito isso aí. Apesar das redes sociais, Cidinho, eu coloco muito no meu Instagram, até se puder depois divulgar aí para o pessoal me seguir lá, eu Sim, gosto vai colocar. do Dr. Alexandre Falquete. Eu gosto muito de publicar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E tem melhorado, tem melhorado. O fato das redes sociais, de você procurar ali, né? Procurar o profissional que você quer, né? Que você, por exemplo, eu gosto de publicar muita tecnologia. Eu sou fascinado por tecnologia. Eu gosto de quebrar muito cálculo, próstata, videolaparoscopia, procedimentos invasivos. Vamos dizer assim, paciente que fez vasectomia. Doutor, eu quero voltar a ter filhos, né? Por um momento ali, fez a cirurgia de vasectomia, esterilizadora. É simples, A reconstrução não é tão simples. mas é quanto- possível. É possível, é possível. Os homens ainda têm medo Tem, de fazer a vasectomia, Tem. medo de ter uma disfunção tem. sexual. É importante frisar isso, né? Porque... E não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Nada Porque a a ver. maioria, assim, É um medo que acho que eles pensa têm. assim, não, vou fazer esse negócio não, porque senão Tem depois vai medo. dar problema. O que acontece? O pensamento vem devido a você fazer vasectomia, pronto. Não vou ficar impotente, né? E a vasectomia, não. A vasectomia você só vai lá e fecha o canalzinho. Então, aqui tá a caneta. Você fecha aqui o canalzinho que leva os espermatozoides até ali a próstata. E como contrapartida, pergunta, doutor, mas se eu fizer a vasectomia, eu vou ejacular algo? Sim, com certeza. Você vai ejacular o ducto das vesículas seminais ali, o líquidozinho, né, que faz parte também da parte ejaculatória. Só que até ele pergunta, doutor, como é que pode comprovar depois da vasectomia que eu estou estéril mesmo, que eu não vou ter mais filhos? A gente pede, Aí tá, tem que fazer o o espermograma de novo. espermograma em 30 dias para comprovar. Tem que estar zerado. Tem que estar sem E espermatozoides. tem que fazer de rotina. Motivo ter algo ali, que eu vi uma história nas redes sociais que o cara é vasectomizado e a mulher engravidou. Vamos, Então, eu vamos dizer assim. Tem que ver se é Quando- dele. pensei primeiro, mas eu vou consultar um especialista primeiro. Primeira parte. Quando eu vou fazer a vasectomia do paciente, eu vou lá. Existem alguns tabus ali, né? Mas na vasectomia, eu faço bilateral, por exemplo. Faço um lado, faz a incisãozinha do lado e faço a incisãozinha do outro. É super rápido, faz com anestesia local. Tem alguns homens que falam, não, pelo amor de Deus, eu quero Me apaga. anestesia geral. Eu falei, não, calma. Tanto que é hospital dia. Opera, vai para casa no mesmo dia. E aí com isso, imagina assim, aqui então, nós temos um ductozinho que passa o espermatozoide. E aí a gente corta, só que quando eu vou fazer a vasectomia, eu tiro um fragmento. Eu corto aqui e tiro bem longe, para ele não ficar próximo. E aí eu amarro a parte de cima, ligo a parte de baixo, secciono, tiro aquele pedaço, né? Até mostro pro paciente, olha, esse aqui é o seu ductozinho. Foi. Tiro aquele pedaço dali e aí eu cauterizo, né? Eu vou lá ainda cauterizo, uso eletrocoagulação. Depois disso a gente sepulta ainda, coloca ele amarradinho para baixo dentro do peritôniozinho para ele ficar longe, para que ele não fique perto, entendeu? Então todos esses cuidados são poucos e a gente faz o espermograma no final para confirmar.
Então, assim, essa parte de ter filhos depois da vasectomia tem que ser investigado muito bem, né? Entra aí algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu vou voltar lá pra comentar. Mas tem que fazer de rotina? Por exemplo, faz 20 dias, né? Depois? Não. Depois não precisa ficar. Comprovou, tá tá. certo. É porque, assim, depois daqueles 30 dias, a gente pede para usar ainda preservativo, né? Para se proteger. Porque, queira ou não, ainda fica espermatozoides no conduto. Então, ainda pode ter filhos ali. Mas a Tem um gente sempre... colega, tem um colega de vocês, né, que fez. É. Tava no medo, menino. Diz que tava no medo. Enquanto não foi fazer de novo esse programa, que tava zerado. Foi o Diego que fez, né? Enquanto não tava zeradinho não. lá, ele falou, agora tá tudo certo. Tem que comprovar. Isso mesmo. Tá. Vamos falar sobre ejaculação precoce? O que você Vamos. fala para nós disso? Ejaculação precoce, Cidinha, é uma outra patologia que os pacientes têm ali um conflito na relação, né? Então a gente classifica como ejaculação precoce o fato de você ejacular já na penetração. Então isso causa ali um constrangimento para o casal, né? Então hoje em dia até é difícil, os casais falam, doutor, eu não consigo ter uma boa conversa com a minha esposa, assim, expor, né, o que está acontecendo. E existem algumas medidas que a gente pode, ali, alguns fatores comportamentais, né? A gente fala o pré, né? O pré-penetração. E existem algumas medicações que nós, urologistas, utilizamos para atuar e ajudar nessa parte da ejaculação. Então, assim, imagina, a pessoa passa toda a vida tendo ejaculação precoce, um conflito ali interno, né? Um conflito com a esposa, enfim, não consigo segurar porque é um paciente ansioso. E no final, depois a gente começa um tratamento e fala, nossa, meu Deus, por que eu perdi todo esse tempo? Mas tem por exemplo, não tem um tempo específico para se diagnosticar. Você, não, porque às vezes a gente fica lendo, 1 minuto, não sei quantos segundos. É o tempo em que teve a penetração, não foi satisfatório para nenhum dos dois, é ejaculação precoce? Para termos assim, a gente, é claro que até a gente pergunta e às vezes o paciente não consegue responder, né? Fala assim, doutor, cara, não cronometrei, né? Não tive tempo para classificar. Mas a gente classifica em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto, o paciente teve a penetração, teve a ejaculação, a gente classifica como ejaculação precoce. E aí, como o intuito de ajudar o paciente. Existem alguns métodos que são protocolados, como até é difícil de você falar para o paciente, mas existe, né? Por exemplo, ali a compressão da glande pré-ejaculação. Existe ali um fator que inibe a ejaculação. Só que é muito complicado, né? Na hora da atividade sexual, você fazer essa medida, às vezes, né, não vai conseguir. Ali, os pacientes falam, doutor, às vezes eu tô pensando em coisas ruins para ver se eu consigo segurar, entendeu? Judiação, gente. Então é meio estranho, né? Falar, doutor, eu começo a pensar em coisas catastróficas mesmo para tentar segurar o Eu já máximo. vi um monte de meme, né? Falando assim, na hora lá, pensando na minha avó que morreu, pensando não sei o quê. Pra poder tentar, né, assim, tirar o pensamento. Então imagina só a situação, né? É meio constrangedor. Existem algumas medicações como o opioide, o tramadol, mas a gente não utiliza. Eu não tenho uma prática de utilizar isso. E existem algumas medicações que a gente começa a utilizar para começar a melhorar isso. Eu gosto de usar muito a paroxetina, tem efeitos benéficos, a gente tem o XR aí que ajuda muito, então... E a gente vai acompanhando, né? A medicação que são efeitos... assim, não é... O efeito da medicação não começa rápido, a medicação começa a fazer efeito de algumas semanas e aí a gente consegue acompanhar o paciente. E ele traz retorno pra gente, fala, nossa, doutor, cara, melhorei muito, demorei muito tempo para te procurar, para fazer alguma coisa. E lá eu explico tudo, tenho carinho de explicar. Até às vezes o paciente fala, doutor, a consulta demora e tal. Não, sai sem dúvida. Tem que saber tudo. Sai sem dúvida, eu adoro. Minha esposa às vezes fica, meu amor, tava muito tempo aí no consultório e tal, não sei o que, vem logo pra casa. Não, mas assim, tenho carinho de explicar, Certo. que o paciente sai sem dúvida, né? Porque imagina, ele já demorou um pouco pra chegar lá, né? E aí você explicar Quando a rápido. pessoa tava sofrendo já, né? Porque você acaba salvando ali o casamento da pessoa. E a gente tem o potencial de ajudar um pouco mais e isso é muito, muito gratificante. Até quando eu dou aula, né, eu falo para os alunos no primeiro dia, o que vocês pensam da urologia?
E aí vem aquele negócio de próstata. Primeira coisa é próstata. E aí depois no final pergunta, e aí gente, nossa, é muito amplo, é muita coisa, eu não sabia que a urologia assim, até desperta neles um fator de querer até fazer urologia, né, de especializar. Aí eles perguntam, doutor, mas é quantos anos mesmo? Nossa, tem cirurgia geral na frente, né? Se não quiser passar para cirurgia geral, aí não dá. Não dá, não dá. Não tem jeito, né? de Cidinha, pular. você que atende, né, ao público masculino, quando você vai avaliar os seus pacientes lá que tem ejaculação precoce, você percebe que tem hiperatividade do assoalho Quase pélvico? sempre. É muito difícil. Como que a gente treina? A gente primeiro trata o dissinergismo de assoalho pélvico. Geralmente é um paciente totalmente tenso, às vezes vem seguido de anismo, né? É aquele paciente que sente dor até para evacuar, as fezes saem dessa finura, você vai tocar, você não consegue, sem contar que é o tempo inteiro contraindo. Contraindo. Então, assim, é o mais comum. Paciente que tem ejaculação precoce, que já passou pela parte psicológica, né? Que já passou pela medicamentosa e que não tem jeito, é muscular. E a aceitação, Cidinha, nessa parte dos É pacientes? muito legal. É. Eu acho assim, paciente quando ele procura a fisioterapia é porque ele já está assim, ele já foi, é igual os pós de cirurgia de próstata, né? Todo mundo pergunta, ai, como é que ele... Gente, quando ele chega para mim, a Jéssica também atende homem, é de boa, é muito tranquilo. E eu falo que é muito fácil tratar homem, porque eles são fidedignos, eles não faltam, eles fazem tudo que você manda. E outra coisa, terapia comportamental, não tem Sim, jeito. sim. Não tem jeito, é o que eu falo para eles. Eu vou te ajudar aqui, mas você vai ter que fazer a tua parte. E eles fazem. E não é demorado, Alexandre. Que legal, que legal. É muito legal. Eu tive um paciente que ele foi para mim, que inclusive foi a esposa que entrou em contato, que ela é até da área da saúde também, pedindo para mim tratar ele de disfunção, que ele estava com disfunção Disfunção erétil erétil. e ejaculação precoce. Tinha uma, demorava muito, conseguia ter ereção, não conseguia manter e ejaculava muito rápido. Então, assim, era uma droga. E quando ele chegou, que eu comecei a conversar, eu comecei a avaliar, eu descobri que ele tinha um anismo severo. Que ele nem. E ele é da área da saúde também. E ele nem sonhava que ele tinha. Conversando, porque minha avaliação também não é pouco demorada. É tipo, vai sem pressa. E aí eu descobri que ele tinha um anismo muito severo. E eu esqueci ejaculação precoce e disfunção erétil. Fui tratar o anismo. E conforme eu fui tratando, ele foi melhorando. Que legal. Ele falou: tá, minha filha, o que você fez comigo? Eu falei: tratei tua É causa. mágico, né? É só aceitar e fazer. Era a causa. A causa dele era o anismo que ele Porque não tinha. tem como, né? Você, vou focar aqui na ejaculação precoce, sendo que o problema tá ali, na E aí- contração muscular Não, e ali. detalhe, ele já direto. estava há anos passando por isso. Ele falou: caramba, como é que eu. E ele fala: se não fosse a esposa dele ter ligado. E porque assim, já estava num grau de. O relacionamento estava indo pro buraco mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, e aí às vezes resolve tudo tão rápido. E é muito legal essa troca, né? Do paciente depois dizer pra você, por exemplo, meus pacientes que você acompanha lá, nossa, te adoram. Os pacientes chegam lá e falam, meu Deus, onde é que estava essa mulher antes? Por que eu não achei ela no Instagram antes? E eu falo, gente, até falo assim, olha, você vai fazer acompanhamento, aquela paciente da hiperatividade, nossa, o paciente foi comigo, atividade sexual em casa zero, estava preocupado com o casamento, não conseguia evoluir, trabalhando bastante, nível de estresse muito alto, ela é da área da saúde também, e filho tal, e quando eu te encaminhei para você, comecei medicamento para ela até teve alergia à medicação. Foi, ela me falou. Meu Deus, chegou lá, pelo amor de Deus, doutor, tive alergia, não aceitei a medicação. Eu falei, não, então peraí, até ela demorou para voltar comigo, porque ela ficou muito chateada, né? Uhum.
porque a esperança era a medicação começar a fazer efeito. E aí eu falei, não, tá Não, e aqui, eu ó. falei para ela, nunca ouvi ninguém falar que essa medicação teve um efeito colateral da forma. Ela quase que entrou em choque, né? Sim, Caramba. sim, Ela teve fechamento de glote. Meu teve. Deus. E o fator depois que foi lá contigo, ela chegou, meu Deus do céu, e não só ela, como os outros pacientes também, que têm uma aceitação muito boa Né? com a fisioterapia. E eu falo o quanto é importante, faça, né, a adesão da fisioterapia. Então, assim, nossa, Sim. como ela e outros pacientes também que utilizavam sondas e agora não tem mais uso da sonda. Então, isso é muito bom, muito gratificante, muito legal mesmo. Muito bom, né? O que mais, gente? O que nós deixamos de falar, Alexandre? O Que a você gente quer pode falar? finalizar falando, né, da próstata, cirurgia, Isso, da próstata. quando faz a cirurgia, Estamos próximos Legal. aí protocolo. de novembro, né? Legal, Vamos então já. vou dar um bom recado, que nós estamos aí chegando em novembro, nós estamos aqui em outubro, outubro rosa, né? Esse mês que vem já é o novembro. Novembro é muito importante. Falar da próstata. 3 coisas que a próstata pode acontecer. O primeiro é aumento prostático. Todo paciente vai ter um aumento da próstata, A partir de que idade? a partir dos 35. Alguns têm um aumento mais rápido, alguns têm um aumento mais devagar. E o tamanho da próstata não é indicativo de cirurgia, né? A Sim. próstata ela tem um tamanho de mais ou menos 20 a 30 gramas, o tamanho de uma noz. E todo xixi passa assim no meio da próstata. Então, esse crescimento pode dar sintomas miccionais. A segunda patologia, que é uma evolução do aumento da próstata, é o paciente fazer uma prostatite, uma infecção da próstata, tá? A queixa é, doutor, eu sinto quando vou fazer xixi uma queimação como se tivesse um fogo lá na minha uretra, bem no períneo, entre o ânus e o testículo. Doutor, queima como se não existisse o amanhã, não aguento mais. E o mais interessante, Cidinha, é que eles fazem exames de infecção urinária e não dá nada. E às vezes eles tratam como uma infecção urinária que eles melhoram os sintomas com alguns dias. Só que o tratamento da próstata não é só de 7 a 10 dias, que é o tratamento de infecção normal. Sim. O tratamento é extenso, né? E o último, a última patologia, que é a patologia que não dá sintomas, é o câncer de próstata. Então, nós temos muitos pacientes que não procuram urologista, que procuram quando o câncer está avançado. E o principal sítio de metástase é coluna, né? Então, assim, fica ali o paciente já com mais debilitado perante ao seu andar, né? Uhum. E não procura o urologista, né? E fala, poxa, doutor, se eu pudesse ter ido antes, se eu soubesse, eu não queria estar nessa situação, né? E imagina, o câncer ele cresce e ele comprime o quê? A uretra e ele comprime o ânus. Então você não consegue fazer cocô, não consegue fazer xixi. Então, assim, é muito, muito ruim. Então eu chamo, né, nesse momento agora, o câncer de próstata. O câncer de próstata, nós fazemos o acompanhamento prostático com o PSA, um rastreamento, tá? Que é um marcador para câncer de próstata. Não significa que todo o PSA aumentado, preste atenção, todo PSA aumentado não significa que é câncer, né? Claro, ele pode ser modificado por um toque prostático, por andar de bicicleta, por andar de moto, por uma atividade sexual. Então existe assim a sua abstinência antes de fazer o exame. A prostatite, também infecção urinária, pode fazer um aumento. Chama a atenção que, doutor, eu sempre faço a ressonância magnética, multiparamétrica da próstata, nunca deu nada. Estou livre de câncer? Não está livre de câncer, tá? E quais são os fatores de risco para você ter câncer de próstata? Os pacientes da raça negra são pacientes que têm maior índice de câncer de próstata. Mesmo? Nos estudos retrospectivos mostram isso. Os pacientes que fazem o consumo de defumados, enlatados, né? Tanto que o câncer de próstata quase não existe nos japoneses, né? Porque eles não fazem Não o uso de comem. consumo, né? Lá eles usam muito peixe. Pacientes obesos, né? Pode ter câncer de próstata. Então esses são os principais fatores. Então e também não posso deixar de falar que primordial, importante, é história de câncer de próstata na família.
Hereditário. Isso, Hereditariedade. Isso. Isso aí são fatores. Então, a gente sempre faz a investigação, né? Um parente em primeiro grau, dois, isso aumenta demais. Então, história de câncer de próstata. E aí a gente faz o acompanhamento. A partir dos 45, Isso que eu ia te perguntar. com Qual história... idade? Isso, a partir dos 45, com história de câncer de próstata, os fatores de risco, nós começamos já a fazer ali a sua investigação. Pacientes que não têm essas histórias, não têm essas comorbidades, não têm da raça negra, não são pacientes que têm história de câncer na família, nós iniciamos a partir dos 50. E eu ia te perguntar outra coisa. Só o PSA, porque às vezes tem homem que só quer ir, só quer fazer o PSA, né? Não é o suficiente, né? Como você falou, assim, que pode dar alterado por outros problemas. Isso que eu ia perguntar. Mas Qual a alteração do PSA que você já fica atento, fica alerta e pede, por exemplo, o toque? Cidinha, todo paciente que nós fazemos o acompanhamento, independente de história de câncer de próstata ou não, nós fazemos o toque. Ninguém escapa do toque rotina, retal. né? Então vamos lá, nós dosamos um PSA. É claro que o PSA ele sobe também conforme a idade, né? Então quanto maior a idade, maior o seu PSA. Só que nós fazemos uma correlação do PSA. A gente faz uma densidade no laboratório, a gente faz uma divisão para a gente saber se tem uma classificação que a gente faz por porcentagem, se chama mais a ser benigno ou maligno, entendeu? A gente faz essa classificação lá. Além disso, o toque é fundamental. Então, assim, doutor, o meu PSA é normal. Tenho que fazer o toque? Com certeza. Porque o toque ele é primordial. Para você ter ideia, já consegui fazer o diagnóstico de câncer precoce somente com toque retal. E acontece também de, por exemplo, você detectar no toque o tumor e o PSA dele tá ok? Tá normal. E pacientes que fazem ressonância que não dá nada. Entendeu? Então, assim, como é que eu posso fazer o diagnóstico de câncer mesmo? Somente com a biópsia prostática. Né? Sim. A biópsia prostática. Só que, por exemplo, chegou o paciente lá, ressonância normal, PSA normal, sem nenhuma alteração, e o toque sentiu um nódulo prostático. Para você ter ideia, Cidinha, pro pessoal de casa, a próstata ela tem uma consistência como a palma da mão ou a ponta do nariz, ela é bem lisinha. E com isso, quando a gente faz o toque prostático, quando a gente consegue ali para fazer a palpação, quando nós sentimos se tem uma nodulação, é igual indicativo de biópsia de próstata. A biópsia de próstata a gente faz guiado com ultrassom transretal. Então é indicativo. E já teve muitos pacientes que a gente faz o toque retal, tem nódulo, biópsia é positivo. E olha só, quando o câncer é diagnosticado precocemente nesse fator, 90% de chance de cura. Entendeu? Até às vezes nem precisa, né, Alexandre, de quimioterapia, de rádio, né? Não. Às vezes retirou ali, isso, ficou retirou, tudo bem. acabou, né? Você consegue tirar a patologia ali e tirar o câncer com margem, não precisa nem de radioterapia. É claro que quando existe o câncer, existe o risco de impotência sexual, né? Apesar do avanço com a videolaparoscopia, com a robótica, tudo. Mas é claro, nós temos a Cidinha ali para nos ajudar, a equipe do CERP ali Salvar a pátria, né? para nos ajudar e tal, enfim. Mas assim, nós estamos tendo bons resultados perante a cirurgia. Então, nós fazemos o rastreamento. Então, o paciente, sim, doutor, é necessário toque? Sim, com certeza. Eu não peço na primeira consulta, o paciente já não se assustar, né? Eu avisar ele. Sim. Mas o toque faz parte do nosso exame físico na urologia. Sim. Então, chama atenção, né, para quem tem mais de 45 anos, com história de câncer de próstata, para quem não tem história a partir dos 50, começar a fazer seus exames periódicos, né? Não só pensando na questão da próstata, a gente revisa o paciente como um todo, né? A gente está ali para rever parte hormonal, parte testicular, infertilidade, disfunção erétil, câncer de próstata, câncer de rim, cisto. Doutor, eu tenho um cisto renal, quando é que eu vou acompanhar? Então, assim, é muito amplo. Né? Quando eu tenho pedra no rim, quando eu vou operar, quando eu vou tomar o chá de quebra-pedra. Doutor, eu tenho um cisto renal. Isso. O cisto renal é como se fosse uma espinhazinha lá no rim.
né? Preciso me preocupar com O ele. que que acontece? Nós fazemos a investigação, né? Cistos a gente não mexe, cisto todo mundo, a grande população tem. A gente se preocupa quando ele tem uma classificaçãozinha que a gente usa tomográfico, quando ele começa a mudar suas características. Aí sim a gente procura. E nem todo cisto ali que tem uma característica diferente é cirúrgico, né? Mas nós temos que olhar, porque também o cisto ele é silencioso. Às vezes um tumor renal ele começa com uma hematúria, um sangramento na urina. Sim. E às vezes leva o paciente para uma investigação. Como pedras, né? Todo mundo, a grande maioria tem. A gente mora num clima tropical, então nós temos ali o fator de ter a formação como hereditário também. Tem Sim. pacientes que já têm uma formação Sim. genética, né? Tem alguma coisa assim que a gente pode acender um sinalzinho de alerta com relação à saúde do rim? Tem algum sintoma que aparece que a gente tem que ficar atento? Por exemplo, uma urina talvez um pouco mais escura Coloração. ou um pouco mais mal cheirosa, sei lá, alguma Isso, coisa assim. Tem alguma coisa que a gente tem que ficar mais atento? é claro, né? O odor. O odor é um dos fatores mais primordiais, né? A pessoa tem como sentir o cheiro. Sim, Para uma boa saúde, você tem que sempre ficar de olho na sua urina, né? Às vezes, e também ela sempre estando normal, você tem que ficar de olho, porque às vezes não é visto uma hematúria microscópica. Então, o que a gente sempre orienta? Não é legal sua urina sempre estar concentrada, porque o número de ingesta de água está sendo muito pouco. muito pouco. Então a gente preconiza ali 2,5 litros, né, para o paciente, doutor, mesmo tomando 2 litros, a gente preconiza a urina. Se na urina não estiver clara, você não está bebendo água bem, né? Sim, E às vezes, por exemplo, aumento minha atividade física, aqui é um clima muito tropical, não estou fazendo ingesta direita, mas um dos principais fatores é você olhar a urina, está concentrada, você tem que aumentar a ingesta hídrica. Às vezes sangramentos, né? Existem sangramentos vivos, tem um sangramentozinho que é um pouco mais escuro. Patologias da vesícula. Então, às vezes, você pode ter uma colúria, né? Que é a urina voltado mais para uma cor escura. Então, chama-se atenção para isso. O odor, né? Então, assim, é comum os pacientes falarem, doutor, eu tô com uma infecção urinária. O odor, nossa, um cheiro muito ruim, né? E como contrapartida, dor para fazer xixi. e acontece, por exemplo, de estar com algum problema e não sentir dor? Sim, sim. Por exemplo, tumor renal. Um dos primeiros fatores, ele começa com hematúria, quando ele pega o sistema coletor. Só que a hematúria que não é vista, Ah, né? Então vamos lá. Por exemplo, você pode ter uma hematúria num período que você está menstruada, né? Principalmente nas mulheres. Vem ali um pouquinho de sangue e tal. Mas, doutor, eu não estou menstruada, coletei meu exame e veio hematúria. Opa, peraí, pode ser um cálculozinho, pode ser um tumor, alguma coisa assim. Uma hematúria que a gente tem que investigar. uhum. O tumor renal, ele é silencioso, ele é quietinho, ele começa quieto, como os outros tumores. Quando ele pega ali a parte do sistema coletor, o paciente não sente nada. E aí começa com a hematúria, que não é visível, a urina está normal. E aí, por um lado ou outro, vai lá e pula sangue. Nossa, meu Deus, né? Se for nos homens, a gente pensa que é próstata. Sim. Toda hematúria tem que ser investigada, independente. E aí a gente faz o acompanhamento de perto. Então, a gente já lança a mão dos exames de imagem. Mas eu quero ultrassom. Não, tomografia, né, tem uma acessibilidade maior. E hoje, esse dia, as pessoas confundem muito com dor nas costas voltado para a coluna, né? E, Sim. às vezes, é um problema renal. Não. E, Aí às eu já sou vezes... mais dessa, que eu já sou mais, né, atenta. Assim, não, tá doendo muito minhas costas, acho que tem que beber mais água. Eu já falo assim, beber mais água. E às vezes tem um problema na coluna, né, que investiga renal tá normal. Então, assim, nem tudo que é dor nas costas, porque o rim não fica dentro do abdômen, ele fica mais posteriores, ele é Sim. retroperitoneal. Então, aquela dorzinha nas costas, como as pessoas confundem também com nervo ciático. Às vezes chega o paciente lá, Sim. meu Deus, eu tô com uma dor e tal. E eu pergunto, tem radiação? Doutor, minha perna. Não, o rim não vai pra perna, né? E é engraçado também que as cólicas renais, os pacientes sentem dor posterior e a radiação para frente, e nas mulheres dói os grandes lábios, né? Até fala assim, meu Deus, tem alguma coisa ali próximo à vagina. E nos homens é o testículo.
Tem paciente aí, meu Deus, meu testículo tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu vejo testículos normais e aí é um cálculozinho que tá descendo. Alexandre, como é que pode ter cólica renal sem ter nada? Sem ter cálculo? Pode. Nós, às vezes, imagina só, nós temos um sistema... Deixa eu fazer uma consulta aqui online. É, há muitos anos atrás, eu tive uma glomerulonefrite causada por uma reação alérgica que eu tive, né? Eu sou alérgica a picadas de inseto. Certo. E eu fui picada por um marimbondinho. Enfim, quase que fui pro beleléu por conta dele. Eu também sou alérgico, viu? Sou daquele que vejo uma abelha e já corro. O pessoal fica, mas por quê? Porque eu tenho alergia, meu amigo, e é choque anafilático. Tamo Euzinha, junto, então. nem vou para lugar nenhum. E eu perdi um irmão, Puxa uma vida. abelha, há 5 anos. Perdi um irmão. Caramba. E aí então eu tive fui internada, enfim, tive a glomerulonefrite. Depois disso, Alexandre, é muito difícil 1 ano eu não ter pelo menos umas 3 cólicas renais. E eu faço exames, fiz tomografia, tarará, e não apresenta nada. Só a cólica. O que acontece? Mas é assim, é cólica, daquela que se não for tomar um Buscopan na veia, ela não passa. O que acontece quando você tem infecções, quando você tem alguma lesão, uma glomerulonefrite, já fala, você teve uma infecção nos glomérulos e toda infecção gera-se uma cicatriz, né? Então, tudo passa-se por uma cicatriz e o sistema coletor, vamos dizer assim, é de drenagem. Então, às vezes você tem microsangramentos, né, alguma coisa assim, fez exame de urina, tudo normal. Tudo normal. Aham. Às vezes pode ser uma questão de drenagem. O nosso ureter, Cidinho, Eu tenho que me preocupar com isso? não, precisa fazer, claro, os exames periódicos, né? Então, legal que você está fazendo, não está vendo nada. Vê hematúria, se tem algum sangramento. Eu com certeza faria ali uma proteinúria de 24 horas para saber como é que está o teu excesso de proteínas, porque tem igual os pacientes na academia, né? Um excesso de proteína e acaba fazendo lesões renais. Então, evitaria com certeza anti-inflamatórios, tá? Eu não. Porque são nefrotóxicos, e acompanharia. O que acontece? O que dá dor às vezes, Cidinha, pode ser uma excreção renal. Às vezes o teu rim, ele produz urina na hora da contração, da descida, às vezes tu pode ter um ureter um pouquinho mais fechado ali e fazer com que não saia urina rápido, entendeu? Às vezes pode ser, porque o nosso ureter ele fica contraindo, jogando Sim. xixi para baixo, né? Igual o intestino. E às vezes pode ser por isso, alguma coisa assim. A tomografia com contraste é importante. Uma fase escritora de 15 minutos. Eu fiz com contraste Legal. agora, recente. Legal. E E aí, aí foi só apresentou agora, nunca tinha dado, agora apresentou 2 cistos. Aham. Uhum. Mas assim, cistos são normais ter. Normais, não é uma coisa assim. Na falta do rim, deu no fígado também. Eu falei, gente. Mas é assim. Agora, o que eu pontuo muito aqui, Cidinha, é a questão dos exames. A sensibilidade de uma ultrassom é mais baixa que a tomografia. Então, eu recebo muitos pacientes que fazem tomografia ou fazem ultrassom e vê pedra lá nos rins. E toma chá de quebra-pedra, né? Sabe que as pedras não é assim, né? O que acontece? Vou tomar um chá para quebrar pedra. Não, não é o chá que vai quebrar. Ela estimula a saída daquelas pedras no rim, que aí o que dói é quando ela sai do rim. Então, assim, o que eu oriento é... E pior ainda é quando ela fica encalhada no Fica ureter. encalhado no ureter. Então, o que eu oriento é fazer um estudo metabólico, ver o que você mais excreta, procurar um nefrologista. O nefrologista ele faz esse estudo metabólico. E assim fazer o acompanhamento um pouco mais minucioso. Quando faz a tomografia, porque tem uma sensibilidade muito alta, sobe para 98%, e aí a gente consegue verificar mesmo se tem pedra. Tanto que nós urologistas realizamos mais as cirurgias voltadas para a tomografia. E a tomografia é um exame, a ultrassom é um exame espetacular que ele serve para nos orientar, né, as Sim. patologias. E a gente precisa um pouquinho refinar, a gente lança a mão na tomografia. Então, os pacientes fazem ultrassom, às vezes vê cálculo, aí não vê mais, expelir. Aí do nada apareceu outro cálculo. Mas peraí, tinha cálculo, não tem, fica um pouco aquela confusão. Uhum. Né? Mas assim, teve dor nas costas, tem que procurar um urologista, tem que ir lá e fazer o diagnóstico diferencial, ver se é a coluna, ver se é o rim. Na sua prática,
procuram muitos pacientes para prevenção ou não? Não, não. Já é quando estão sentindo alguma coisa. Já. Ou então fez um exame lá de rotina e aí descobriu que tem uma pedra. Já apresentou alguma Já, coisa. já. Só que aviso que nem toda pedra no rim é cirúrgico. Então assim, não vou no urologista porque com certeza ele vai operar. Não. Como infecções urinárias, Cidinha, também pode ser por conta de pedras, né? A Sim. gente fala nefrolitise. Pode ser, com certeza. Tem os cálculos grandes, que são os cálculos de Struvita, são os cálculos coraliformes. São os cálculos que lá fica lá armazenando lá uma bactériazinha. E essa bactériazinha, conforme o tempo, aumenta a excreção renal, o cálculo mexe, sangra, a bactéria sai. E aí dissemina a infecção. Aí começa com a Às pielonefrite, vezes né? fica dando, né? Infecção de repetição. Isso. E aí o paciente vai lá. Se você não tirar aquela pedra, Não vai você resolver o não problema. vai resolver. E fator pior é que fica fazendo infecções urinárias recorrentes, resistência bacteriana, e aí vai bactéria, vai antibiótico, vai, fica um ciclo vicioso, aí depois está resistente a todos os antibióticos. E aí é um grau, claro, quanto mais antibiótico, mais resistência, né? E futuro aí precisa de antibiótico e não vai poder utilizar. Em que situação, por exemplo, que você falou aí que existe cálculos que não é cirúrgico? É um que não incomoda ou existe algum que não tem como retirar, mas que ele incomoda? Geralmente é o tamanho. Ah, Então, esse por é o exemplo, tamanho. vamos lá. A gente classifica teoricamente com o nosso ureter, né, que é o caninho que desce do rim Para até a bexiga, ele tem mais ou menos estimado de 7 milímetros ou 0,7 centímetros. Então, vamos dizer que nós temos um cálculo de 5 milímetros, né? Teoricamente, ele tem uma chance de ser expelido. Ah, tá. Que ele consegue passar. Isso, que ele consegue passar. Então, doutor, esse cálculo, quando é que ele vai cair na minha via urinária para ir embora? Não sabemos. Até eu falo, pode cair agora, como ele pode nunca cair. Então, assim, a gente não opera porque a gente faz o acompanhamento, mas não opera porque em um momento ele pode sair. Agora, os cálculos que são mais difíceis, teoricamente, de ser quebrado pela via urinária, por dentro do caninho, são os cálculos que são mais embaixo, são cálculos que ficam no grupamento calicial inferior do rim. Esses dão um pouco mais de trabalho. Que às vezes a gente tem alguns procedimentos que a gente faz percutânea. A gente faz o acesso, mini percutânea, ou a própria percutânea para um paciente com cálculo maior. Mas o grande objetivo é deixar livre de cálculo, né? O grande objetivo é livre de cálculo. Tem os cálculos que são mais duros, tem os cálculos que são mais moles, tem a classificação. Então, assim, 3 coisas na tomografia, Cidinha, que eu preciso. A primeira é o tamanho do cálculo. Isso vai me traçar uma estratégia para que eu possa quebrá-lo. A segunda coisa é a densidade, que é a sua dureza. Cálculo maior que 1000, menos que 1000. E a última coisa é a sua localização. Esses são os 3 fundamentais passos para que eu possa traçar uma estratégia para quebrar aquele cálculo. Consigo ver a angulação, consigo ver se o meu aparelho chega. Então, tudo Existe isso. algum cálculo, por exemplo, que você tenha que fazer a cirurgia aberta? Tem. Acontece? Hoje em dia, sim, Cidia, nós realizamos muita cirurgia minimamente invasiva. Sim. Cirurgias por dentro, né, pelo canalzinho do ureter, que não corta. Nós temos a cirurgia minimamente invasiva pelo rinzinho aqui, fazendo um furinho de mais ou menos 30 frentes. Então, um caninho que a gente vai e consegue fragmentar usando o calcusson, ou até o laser. Mas antigamente era utilizado muito a cirurgia de Boyce, que é uma cirurgia que a gente abre mesmo o rim e aí tira os cálculos e depois fecha, uma cirurgia mais invasiva, né? Hoje deixou um pouco de ser utilizado, mas é uma cirurgia efetiva, que você está com os cálculos ali. Tá livre. Essa cirurgia, geralmente é utilizada para cirurgias que o paciente tem cálculo e pedra no rim todo. Que às vezes a cirurgia de percutânea, eu não consigo limpar todo esse rim de primeira. Às vezes eu preciso fazer 2 percutâneas, preciso fazer 2 procedimentos. Né? É claro que o minimamente invasivo a recuperação é mais rápida, o paciente vai embora mais. Né? Quando você tem que fazer uma cirurgia cortada, a recuperação é mais demorada. Mas a gente sempre procura fazer minimamente invasivo. É claro que a proposta para o paciente vai depender de muito. Doutor, eu quero fazer uma cirurgia só, não quero mais cálculo, não quero resolver.
né? Sim. Não, mas não, doutor, por favor, quero abrir e tal, quero. Existe pacientes e pacientes. Sim. É claro que é minimamente invasiva, a recuperação é mais rápida, a gente consegue, com bom êxito, às vezes tirar todos os cálculos, né? Às vezes a gente não consegue de primeira, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, com certeza. Doutor, todas esses tipos de cirurgia, né, para diversas patologias que a gente já conversou aqui, todos têm no público também? Porque você atende no privado e atende no setor público. Tudo que você faz no privado, você também faz no setor público? Sim, hoje o SUS é muito bom, apesar, claro, da nossa demanda, né, ser muito grande, mas nós temos laser no SUS, então assim, os pacientes têm essa possibilidade do que eu realizo de cirurgia por laser no SUS, no meu particular, tem no SUS. Então, o SUS disponibiliza isso no hospital de base, as cirurgias da endourologia. Tem muito material da endouro lá, então os pacientes são beneficiados até por uma rotatividade maior, né? Uhum. Porque hoje nós temos uma grande demanda no Hospital João Paulo. Então, o Hospital João Paulo é um hospital de urgência e emergência, no qual aqueles pacientes que precisam são transferidos para o hospital de base. E o SUS ele tem uma grande demanda nos pacientes urológicos, principalmente por cálculo, né? Tanto as grandes demandas é próstata e cálculo. Mas hoje tem um laser, tem tudo lá no SUS, é utilizado, os pacientes são beneficiados para isso, a recuperação é mais rápida, a internação menos prolongada. É E menor custo até, né, para o Estado também. Quanto sim, menos o paciente fica ali para você ter, internado, correndo riscos, né, de para agravar. você ter ideia, até flexível tem, é muito bom. Que Muito bacana. bom. A demanda do SUS é muito grande mesmo, né? Existe uma fila? Existe no SUS existe a fila, né, de cirurgias eletivas, então o paciente que precisa fazer, e tem as cirurgias urológicas De que vêm urgência. de uma demanda do Hospital João Paulo. Que daí já é de urgência. Já são cirurgias que precisam ser feitas, não dá para aguardar, né, um período. Né? Então Entendi. existe uma fila para isso, para cirurgias eletivas, existem as cirurgias que precisam de uma atenção um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Certo. Então, esse dia tivemos uma aula aqui hoje, Não né? é? Coisa maravilhosa. Isso, se deixar, eu fico aqui até. Vamos encerrar, então, falando de Peyronie, Certo. a Peyronie. famosa doença de Peyronie. Bom, para quem não sabe, a doença de Peyronie é um pênis torto. É o famoso É, pintor. doutor, existe pênis torto? Sim, sim. O pênis pode entortar ao modo da incapacidade de penetrar, né? Sim. E dói, né? Provoca muita dor. Isso. Então, assim, existe a causa ainda do pênis torto é um pouco desconhecida, é idiopática. Está um pouco correlacionada com as questões de lesões no trauma na atividade sexual. Então, aquele paciente tem atividade sexual, já tem uma tendência de ter um pênis um pouco torto, ali na empolgação, começa a fazer microlesões. E essas microlesões, existem duas classificações, entre aguda, aquilo que está acontecendo no momento, e a crônica, depois que passou por um processo cicatricial. Então, o paciente, quando está com o pênis sem ereção, ele fica com o pênis normal, que tá retinho ali, bonitinho e tal. Quando ele tem ereção, ele pode fazer uma curvatura. Ele pode ir para o lado, para o outro, pode ser ventral, dorsal. E isso implica na atividade sexual, machuca a parceira. E esse estágio de evolução, ele pode ser agudo como crônico. Então, agudo, a gente espera cicatriciar para saber qual é a curvatura que ele vai ficar quietinho, que ele não vai mais dobrar. E aí o urologista entra como contrapartida que existem cirurgias para isso. Existem cirurgias que a gente possa melhorar, né? E depende da angulação. Tem pacientes que, quando tá com o pênis reto, totalmente torto. Ficam dando seta mesmo, né? Dando seta. Fala, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque meu pênis aqui, quando tem ereção, tá totalmente curvado. E como é que eu vou ter penetração, né? Não tem. E aí a gente tem algumas cirurgias que nós realizamos, como aplicaturas, depende da angulação. Tem a cirurgia que a gente usa alguns meios sintéticos, pericárdio bovino, para utilizar. Então, assim, é uma ampla gama de coisas que a gente pode fazer para melhorar ali a vida do paciente. Então, o Peyronie é isso, né? Às vezes o paciente ele tem um pênis torto, chega lá ansioso, querendo operar, e a gente tem que esperar um pouco,
parar parar de regredir essa curvatura para que a gente possa atuar ali. Essa cirurgia, né? Uhum. Mas é isso, né? É importante, assim, esse tratamento com a equipe multi, né? Tanto Com médico, certeza. né? Físio, psicólogo, para dar uma melhor assistência e uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Com certeza que afeta tudo, né? Sim, afeta. Nossa, eu acho Completamente. que essa parte aí da atividade sexual, imagina, né? Você tem uma vida ali e não conseguir mais ter uma boa atividade sexual, preocupada ali em machucar parceiro, alguma coisa do tipo. E você, assim, tem como melhorar isso, né? E não deixar para procurar um profissional somente na hora que o barco caiu, E né? O outra, barco né? A virou. gente sabe que prevenção é sempre o melhor tratamento. Descobrir o problema precocemente também muito mais fácil de ser resolvido, né, doutor? Em qualquer situação, tanto no peroni, quanto nas disfunções erétil, tanto no câncer de próstata. Não tem como você evitar, por exemplo, você ter o câncer, Sim, mas você pode encontrá-lo precocemente, né? E tratar o mais rápido possível, tendo um prognóstico muito melhor, sim, né? com certeza. O diagnóstico, a detecção do câncer ele precoce, chance de cura muito alta, vida normal. Vida normal. Certo. Doutor, fala para nós onde te encontrar, meu filho. Ah, que legal, que legal. É isso aí. Fala aí pro povo. Bom, eu tô. Meu consultório, né? Ali fica ali no Hospital Pronto Cortes, no segundo andar. Tá ali com a Aurovida, no qual eu faço atendimento lá segunda, terça e sexta-feira. Graças a Deus ali com bom êxito no nosso consultório. Eu atendo alguns convênios, tá? Quem que tiver Certo. curiosidade ali, quero fazer uma investigação, quero saber mais, eu tenho essa patologia, se identificou com algo ali que tá fazendo um comprometimento na sua vida, na sua relação sexual. Então, assim, é uma ampla gama de coisas que pode acontecer. Quero fazer acompanhamento do meu pai, tá aí com câncer, tá com hiperplasia, tá levantando muitas vezes à noite. Então, tô ali no Prontocotes, na Aurovida. Tô atendendo lá esses dias. Para quem quiser me seguir lá no Instagram também, tem lá o meu site, tem o meu Instagram que é Dr. Falquete. Pode me procurar lá. Tem uma equipe lá que vai responder o Instagram também, se tiver dúvidas. Coloco muita coisa referente a cirurgias. Eu operei recentemente um paciente de próstata também. Coloco cálculos, coloco muita coisa lá para que possa disseminar e ajudar também Tirar essa dúvidas, parte. né? Isso. E pode nos procurar lá no Instagram. No particular, você só atende na Aurovida, então. Isso, atendo lá particular e convênios também. Certo. Estou atendendo alguns convênios também. E faço também ambulatório às quartas, particular lá no Santa Marcelina. Nossa. Lá no Santa Marcelina também. Estudei lá. Aí, fora isso, você atende no João Paulo, no hospital de base, no... Isso, e também sou pai. Pai Dá aula. e É cuido da esposa. pai, esposo e professor. Uhum. Dorme, Alexandre? A gente tira umas horazinhas de sono. Uns cochilos, né? Mas eu vou falar, sou bem imperativo. Eu adoro essa vida, assim. Adoro dar aula, pensei que não iria gostar tanto. Adoro o consultório, adoro cirurgias. Então, assim, é maravilhoso. Isso, é aquele cara, assim, que é realizado no que faz, É sabe? bom Nossa, fazer o que muito bom. gosta, né? Eu também. Então, eu saio de casa todo dia feliz, graças a Deus tenho um trabalho, É isso né? aí. Consigo ajudar muita gente e é muito legal, muito gratificante. Muito bem. Uhum. Quer falar mais alguma coisa? A princípio, só assim, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Cidinha, já conhecia há mais tempo, desde a época lá do Alessandra, né? A Muito gente tinha obrigado. A gente tinha um grupo de Eu estudo. lembro. Era muito legal, né? Você Muito podia legal. pegar aquela... A gente pode começar a desenvolver Não de é? novo novos trabalhos. É muito legal isso, é muito legal. Eu vou ser sincero para você aqui, viu, Cidinha? Que quando o Alessandro chamou a gente para começar um trabalho lá com vocês, eu falei, cara, será que eu vou lá, bicho? Ó, o preconceito. Mas eu vou ser sincero para você. Sim. Eu falei, cara, será que eu vou lá ver, né? Incontinência urinária e não sei o que, fisioterapia do assoalho, mas o fato de eu ser residente, tava no R1, R2 ali, não conseguia estudar todas as patologias ainda. Cara, e fui para lá.
E foi legal, porque colocava um caso clínico e cada um falava como multiprofissional poderia ajudar aquele paciente. Cara, e não era só de falar assim, vai acontecer. Não, era artigo científico. Era muito legal. É muito legal, muito legal. A gente acho que com Pois certeza você podia pegar. Você Posso podia sim. pegar isso aí de a novo. gente pode começar Só pelo mais uma menos. função, sei. Mas Pode começar, Cidinha, uma vez ao mês, É? ali a gente começar A gente trazer algum podia caso fazer clínico, isso. É muito discutir. legal, né? Eu acho importantíssimo, Muito legal. importantíssimo. Esses últimos dias eu andei pegando uns pacientes dele, que eu falo que ele só manda bullying. os casos Eu falo, mais difíceis, complicados de se resolver. É tipo assim, né? Mas assim, graças a Deus, né? A gente tem um bom resultado e é isso que importa, né? Nossa, e os pacientes ficam. Eu vou falar, eu até brinco assim, porque o arroz com feijão meio que tá acabando, né? Só tá vindo casos mesmo, assim, casos bem complexos que a gente precisa de ter uma avaliação, um olho mais ali. Tá, não tá fácil, não. E assim, lá no CEP, Alexandre, a gente preza muito por isso, sabe? De uma certa forma, às vezes deu uma banalizada assim um pouco em algumas profissões, né? Inclusive na nossa. E a gente tenta manter isso à risca, sabe? Tentando buscar o melhor para o paciente, né? Vocês entrando com a parte de vocês, né? Tudo que vocês podem fazer, mas tem coisas que tem que ser a gente. Sim, É a sim, gente se ajudando para o bem do paciente, né? Ninguém quer pegar lugar de ninguém, imagina. sim. A gente não vai fazer a parte do médico, o médico não vai fazer a parte do físio. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguiu esse espaço de mostrar que a gente pode ajudar esse paciente a ter uma qualidade Com de vida, certeza, isso com melhorou certeza. para todo mundo, né? Isso ficou tudo muito mais fácil. Não, e eu mando de olhos fechados. Olha, vai lá com a Cidinha, por favor, inicia uma avaliação. E Não, depois aí, você vem me aí falar. eles já chegam assim, ó, o doutor Alexandre falou que a senhora vai resolver meu problema. Eu já falo, rapaz, se ela não resolver o problema, estamos preocupados. Estamos preocupados. falo, Aí a Meu, coisa ficou séria. Aí a coisa ficou séria. Não, né? isso eu encaminho de olhos fechados. Até agradeço pelo feedback lá, manda para os pacientes. Eles chegam lá maravilhados. Nossa, doutor, Graças cheguei a quieto Deus. lá, conheci a Cidinha, poxa, que bom. Até porque a gente não tem muito tempo de ficar conversando Não com vocês, tem, tem um pouco mais. Mas Mas esse feedback, quando eles sentam, eu fico feliz demais. rapidão ali, né? Que a gente passa ali e tal. Mas é isso que Parabéns pelo importa. trabalho. Obrigada. Tá convidado para ir lá no SERP qualquer hora, no Sim, meio com dessa tua certeza, muvuca com toda certeza, aí. não. Dá uma passadinha lá, vai tomar um tô- cafezinho com a gente. Com certeza, até 2. Pode ir. Minha vida também está um pouquinho mais complicada ultimamente, que agora eu também estou em Ariquemes, né? Eu vi lá, que legal. Então, toda terça e quinta, inclusive, daqui a pouco eu estou saindo para Uhum. Ariquemes. Então, terça e quinta eu estou em Ariquemes também, né? Que legal, que legal. Então, a vida ela tá um pouquinho mais corrida. E eu tô indo também uma vez por semana em Humaitá. Peguei muito carinho por lá. Você E ainda eu tem acho que eu um vou te dia- levar, vou te levar lá pra Humaitá também. Você vai me levar para Vou te levar pra Humaitá. Humaitá. Vou levar. Eu vou uma vez no mês lá. Eu tô precisando de um clone. Tô precisando. Verdade. Eu fui uma vez pro Humaitá lá. Adorei. Adorei. Eu fui uma vez, até engraçado, que eu fui pela pandemia. Um colega cirurgião, ele não tava podendo ir. E ele falou, doutor, cara, tem como me cobrir lá e tal? Poxa, eu falei, cara, Humaitá, nunca tinha ido pra lá, 200 quilômetros, não sei como é que é a estrada. Aí fui. Cara, cheguei, fui tão bem recebido, adorei as pessoas. E assim, fiquei encantado com Humaitá. E aí, conheci algumas enfermeiras e comecei a fazer um atendimento na Med Saúde lá. Conheci a enfermeira Ilana. E aí, adorei. Aí, como agora eu tô um pouquinho mais corrido, tô até devendo lá uma visita pra Ilana. Tomara que ela esteja assistindo a gente, mandar um grande beijo pra ela. Pra voltar com os atendimentos lá em Humaitá. Tô aí meio afastado, tem mais ou menos aí uns 40 dias, mas tô voltando pra lá. Olha que legal, né? É isso aí. A gente tem mais aqui buscar para tudo que é lado mesmo. É isso. E a gente não tem medo de trabalho, né? Então a gente rala daqui, rala dali, mas está tudo bem, tá tudo Sim, certo. sim, com certeza. Eu falo que o que importa é saúde, né? Com certeza. Saúde, a gente tenta levar o mais longe possível, né? A nossa experiência como profissional.
Gente, então é isso. Olha que maravilha, né? Mais uma vez estamos aqui com o nosso Serpcast. Olha o tanto de informação que a gente levou para vocês. Muita coisa Doutor boa, informação Alexandre de deu aqui qualidade. uma aula, né, Jéssica? Só com coisa boa, informação boa. Doutora, a gente sempre fala o seguinte, que o Serpcast, ele, né, não tem patrocinador, não tem nada disso, a gente Não é monetizado, Legal. né? nada disso. A única coisa que a gente quer é levar informação para aquele paciente que às vezes nem tem condições de te procurar lá no Legal. teu consultório particular, nem no nosso aqui, mas o tanto de coisa que eles já tiraram de dúvida hoje, só nesse bate-papo nosso gostoso Sim, com aqui, certeza. não é? Então é isso que vale, é para isso que a gente quer e a gente vai continuar com o nosso Serpcast. Não estamos, às vezes, muito assíduos, né? Que era para ser a cada 15 dias. Aham. Mas a vida ela Mas está um é pouco mais muito corrida. muito corrido. Está um pouquinho mais corrida, mas sempre que a gente pode, a gente está aqui. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Mandem perguntas aí, a gente vai responder. Tem o Pode mandar aí, Serpcast, ó. tem Serp o. PVH, Serp Ariquemes. Aí o Aldo Seguir, vai porque estar a gente também colocando, né, posta Aldo, os do conteúdos Dr. lá. Alexandre também, né? E tirem dúvidas, gente, e procure Dr. Alexandre, super indico. Eu sempre falo que eu acho bom demais ver esses meninos aí, tudo jovenzinhos aí, tudo uns bebezão ainda, e já com esse gás, né, com tanta vontade de trabalhar, sem preguiça, e corre para um lado e corre para o outro, e trazendo coisas novas, e trazendo Com tecnologia. certeza. Quanto mais inovação e cirurgias minimamente invasivas, que é o que vocês estão trazendo, né, aqui para o nosso estado, e é isso que vale a pena, gente, é isso que vale a pena viver. É trabalhar, é fazer o bem, é ver o bem do próximo, e é para isso que a gente está aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Até uma Até o próxima. próximo E episódio. fiquem com Deus. Tchau. Tchau.